fumo vai comer solto. Sara é tanker. Bom, pessoal, vamos lá. Esse problema, antes eu quero explicar uma coisa para vocês, que é o seguinte. Eu já expliquei tantas e tantas vezes, então eu não sei se compensa eu explicar para vocês o porquê disso, tá? Mas vamos lá. Chama teus colegas, aquela Bruna Holanda foi um dia em aula, aquela Ana Chagas, esse povo é bom vir. Então é o seguinte, eu vou resolver um problema que não é o problema da OBM. Presta atenção, eu não estou resolvendo o problema da OBM, tá? Eu quero fazer a seguinte pergunta, e o que eu estou fazendo também não ajuda a resolver o problema da OBM. Por que eu estou falando isso agora? Porque é baseado num problema que eu vou fazer agora, que foi inspirado esse. Então, quando o número de divisores de um número é ímpar, divisores naturais, tá? Quando que o número de divisores de um número é ímpar? Quando ele é quadrado perfeito. Tem muitas maneiras de responder isso, tá? Então a resposta é quando ele é quadrado perfeito. Eu vou dar uma resposta lúdica aqui, tá? Não é uma demonstração, uma resposta lúdica. Resposta lúdica é o seguinte. Por exemplo, olha o número 12. Quais são os divisores de 12? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Certo? Quando eu era criancinha, eu já reparei o seguinte, ó. 1 vezes 12 é 12. 2 vezes 6 é 12. 3 vezes 4 é 12. Concorda comigo que essa relação vale? 12 vezes 1, 12. 6 vezes 2, 12. 3 vezes 4, 12. Mas tem hora que não dá casal, tá? Não dá casal, tipo 16. 1, 2, 4, 8, 16. Não dá casal, olha ali, ó. 1 com 16, 16. 2 com 8, 16. O 4 vezes 4 é 16. Então só tem como ter um no meio se ele for quadrado perfeito, concorda? Só dá pra ter um rapazinho no meio e ser quadrado perfeito. Entende que esse argumento convence as pessoas que o número de divisores só é ímpar quando é quadrado perfeito? Concorda? Não concorda? Ó, você tem uma quantidade de divisores, tá? Você tem A1, A2, a N menos 1, a N. Esses são os divisores de um certo número, tá? Nos divisores de um certo número, A1 vezes AN é igual a 2 vezes AN menos 1, certo? Isso vai acontecer até chegar o AN menos algum, vamos dizer, K, vezes um AN menos 1 mais K mais 1. Quando que isso não vai acontecer? Quando o número for um quadrado perfeito. Porque aí você só vai ter um número ali no meio. Tá? Ok? Certo? Entenderam? Então o número só tem divisores ímpares no quadrado perfeito. Agora, olha um probleminha clássico da vida inteira, tá? Presta atenção. Esse problema que eu vou falar, ele é clássico manjado. Você tem 100 armários. Todos estão com portas fechadas. Entenderam? Imagine 100 armários de escola. Tem que pensar aqueles armários de escola que abre e fecha, sabe? Sabe aqueles armários de escola que abre e fecha? Você tem 100, um do lado do outro. Tem numerados de 1 a 100. Os armários estão numerados. Aí tem a primeira pessoa vai lá e o que ela faz? Ela vai alterar o armário. Alterar é o seguinte: se estiver aberto, vai fechar. Se estiver fechado, vai abrir. Tá todo mundo fechado, tá? Ela vai alterar os armários múltiplos de 1. Então você concorda que essa pessoa vai lá e abre todos os armários da primeira pessoa? Concorda? Concorda?
Agora, a segunda pessoa vai lá e ela altera os armários múltiplos de 2. Significa que ela fecha todos os pares e deixa os ímpares como é que eles estão lá. Certo? Aí a terceira pessoa vai e altera os armários múltiplos de 3. A quarta pessoa altera os armários múltiplos de 4. Até a centésima pessoa altera os armários múltiplos de 100. Entenderam o probleminha? Você pode deixar ele mais bonitinho, sabe? Falar que uma pessoa ia de 1 em 1, de 2 em 2, de 3 em 3, etc. A pergunta é, depois que os 100 alunos passaram abrindo e fechando os armários, quais armários que permanecem abertos? Entenderam a pergunta? Entenderam o problema? Tem que estar com o problema claro. Esse é um problema clássico, tá? Não é o problema do ABM e não ajuda a resolver o problema do ABM. Eu quero ressaltar, esse não é o problema do ABM e ele não ajuda a resolver o problema do ABM. Só estou explicando porque ele inspirou o problema do ABM, tá? Então, vamos entender agora a situação. Então, presta atenção, não é o problema do ABM. Então, veja. O número 1 vai terminar aberto ou fechado? Aberto. Porque o próprio número 1 vai lá e abriu ele. Certo? Mas ninguém mexe no número 1. Concorda? Então, o número 1 abriu, acabou. Já o número 2, o número 1 abriu e o número 2 fechou. Vamos pôr fechou com um quadrado. Então, ele vai permanecer fechado. Concorda? O que vai acontecer com o número 3? Aberto. 1 abre, o 3 fecha. Vai terminar fechado. Oxi. Fechado. 1 abre, o 3 fecha. Todos os primos vão terminar fechados, né? O 4, 1 abre, o 2 fecha, mas o 4 abre de novo. O 4 termina aberto. E o 5? 1 abre, o 5 fecha. E o 6? 1 abre, 2 fecha, 3 abre, 6 fecha. E o 7? 1 abre, 7 fecha. Não vou fazer todos, tá? Esse aqui termina fechado, esse termina fechado. O 8? 1 abre, 2 fecha, 4 abre, 8 fecha. E o 9? 1 abre, 2 fecha, não, 3 fecha. E o 9 abre, o 9 termina aberto. Então presta atenção, quais são os abertos até agora? Quais são os abertos? O 1. Lembrando, não é o problema do ABM, tá? Esse é outro problema. Otávio, Ah. então os que vão ficar fechados é aqueles que têm quantidade par de divisores? Sim. Os abertos são os que têm quantidade ímpar de divisor. Quais são os que têm quantidade ímpar de divisor? Os quadrados perfeitos. Então, os armários que vão permanecer abertos após 100 pessoas são os quadrados perfeitos, porque só baseia na quantidade de divisores. Entenderam esse problema? Muito legal. Quem já conhecia esse problema de vocês aí? Na Olimpíada Paraibana caiu uma variação desse problema ano passado, tá? Alguém já conhecia? Você não conhecia, Thiago? Esse problema é bem classicão, tá? A Sara já conhecia. É legal esse problema, tá? Você vai abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Caiu um no OBMAP também. No OBMAP tem um bem parecido com esse, tá? Então, vamos pro da OBM, que não é o mesmo, tá? Então, eu quis ressaltar que não é o mesmo. Então, veja. Só que esses caras são compulsórios, tá? Na escola, há 2021 armários. Numerados de 1 a 2021. O Thiago, toda hora que tava vendo esse problema, cantava aquela música da Shakira. Esse idiota desses armários, né? É Waka Waka. Certo dia, 2021 alunos decidiram fazer a brincadeira. Inicialmente, todos os armários estavam fechados. Até aqui tá igualzinho, não tá?
Até aqui tá igualzinho, concorda? Até aí está igualzinho. Certo. Os alunos são colocados em ordem para passar nos armários. O primeiro aluno chama de 1, o segundo de 2 e até o aluno de 2021. Também tudo igual. Concorda? O aluno 1 altera o estado do armário 1. Se ele estava fechado, ele abre. Se estava aberto, ele fecha. Em seguida, repete o seguinte processo. Dobra o número do último armário alterado e se o resultado for menor que igual a 2021, altera o resultado do armário com o novo número. Isso daqui está parecendo programação. Sabe aquela estrutura de programação? Então o que você faz? Você abre um armário, depois você altera o armário 1, depois o dobro de 1, depois o quádruplo de 1, você vai sempre o dobro. Tá? Então o enunciado está confuso, porque está em linguagem de programação. Se o resultado for maior que 2021, o aluno encerra a participação. Por exemplo, o aluno 1 altera o estado dos armários 1, 2, 4, 8, 512, 1024. Entenderam o que vai fazer? Sim. Então, e o aluno 3? Ele altera o 3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384, 768, 1539? Não. 39. 1600. 1536, enfim. Uma coisa por aí. Tá? Certo? Então, é isso. Vou apagar porque a gente não vai usar. Então, vamos lá. Após a passagem do aluno 16, qual os armários de 1 a 16 ficam abertos? Engraçado que a letra B não é desnecessária. Eu descobri a letra B antes de ler a letra B. Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Vamos escrever os armários de 1 a 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então vamos lá. Tá? Essa questão que é o nível 2 também, Thiago. É a prova anulada do nível 2. Ó. Eu sei que eu tô dizendo que, tipo, tem a letra B por causa do nível 1, que também colocaram no nível 1, acho que precisaram colocar a letra B pra... Enfim, pode até ser, mas mesmo pro nível 1 eu acho bem elementar. Então você concorda que o primeiro foi lá e abriu todos os armários? Pera aí, deixa eu só ler direito. O aluno 1, eles estavam todos os armários estavam fechados? Isso, começa tudo fechado. Tá, então eu tô fazendo errado. Não é, eu tô fazendo aquele problema. Então concorda que o aluno 1 abre o armário 1, o armário 2, o armário 4, o armário 8 e o armário 16? Concorda? Já o 2, ele vai fechar o armário 2 que está aberto, fechar o armário 4, fechar o armário 8 e fechar o armário 16. Que é sempre o dobro. E o 1 tá lá abertão. O 3, ele abre o armário 3, abre o armário 6, abre o armário 12, 24 não tá aí. O 4, abre o armário 4, que estava fechado, abre o armário 8, que estava fechado, e abre o armário 16, que estava fechado. O 5, abre o armário 5 e abre o armário 10. O 6, fecha o armário 6, porque ele está aberto, e fecha o armário 12, porque ele está aberto. O 7, abre o armário 7 e abre o armário 14. O 8, abre o armário 8, não, fecha, né? O armário 8 está aberto. E fecha o armário 16. O 9, abre o armário 9, certo? O 10, estava aberto, ele vai lá e fecha o 10. O 11, vamos ver se diminui. O 11, estão entendendo o que eu estou fazendo? O 11 estava fechado, abre. O 12 estava fechado, abre. O 13 estava fechado, abre. O 14 estava aberto, fecha. O 15 estava fechado. Peraí. Esse aqui é o 14, né? Fecha. O 15 está fechado, abre. E o 16 estava fechado, abre. Entenderam?
Entenderam que esse esqueminha, se você fizer bonitinho, ele dá certo? Entenderam o esqueminha? São várias escadinhas. Então quem são os babaca que ficaram abertos? O A1 ficou aberto, o 3 ficou aberto, 4 ficou aberto, 4 ficou aberto, o 5 ficou aberto, o 7 ficou aberto, o 9 ficou aberto, vai dar um trabalhão depois de fechar os armários. O 11 ficou aberto, o 12 ficou aberto, o 13 ficou aberto, o 15 ficou aberto e o 16 ficou aberto. O que vocês perceberam? Quem ficou aberto? Os números primos. Não. Não, sim, os números primos todos ficaram aí, né? Não, mas não, de jeito nenhum. Não tem nada a ver com primo. Os ímpares não, porque o 12 também, né? O 4 ficou Não, mas aberto também. não tem nenhuma relação com ser primo ou não. Quem ficou aberto aqui foram os ímpares, certo? Mas não é, dá pra generalizar aí, vocês vão ver que bonita a generalização, tá? Os ímpares, o 4, o 8 e o 12. Não sei se vocês separaram que os pares que ficaram abertos é 2 ao quadrado, 3 vezes 2 ao quadrado e 2 à quarta. O que vocês separaram que acontece com esses números aí? 2 ao quadrado, 3 vezes 2 ao quadrado e 2 à quarta. Eu reparei sozinho. O que tem esses números? O coisinho dele é par. O expoente do fator 2 é par. O expoente do fator 2 é par. Mas os expoentes daqui também são par. 1 vezes 2 vai dar 0. 3 vezes 2 vai dar 0. 5 vezes 2 vai dar 0. 7 vezes 2 vai dar 0. 9 vezes 2 vai dar 0. 11 vezes 2 vai dar 0. 13 vezes 2 vai dar 0. E 15 vezes 2 vai dar 0. Entenderam isso? Então os armários que ficam abertos são os armários que tem o expoente do 2 na fatoração par. Sim, mas calma com isso. O 2024 então vai estar aberto. Agora, a letra 2, item B, escreva a fatoração em números primos, os números listados no item anterior. Vamos lá, vamos escrever a fatoração. Então, os armários abertos foram 1, 3, 4, não, 4, tá aberto, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15 e 16. Vamos escrever a fatoração aqui. O 1 é 1 mesmo. O 3 é o 3 mesmo. O 4 é 2 ao quadrado. O 5 é 5. O 7 é 7. O 9 é 3 ao quadrado. O 11 é 11. O 12 é 3 vezes 2 ao quadrado. O 13 é 13. O 15 é 3 vezes 5. E o 16 é 2 vezes 4. O item B é só fazer isso. Tá? O item B só serve como uma dica muito grande para você entender isso. Para você entender essa conclusão que eu tirei aqui. Que é o bonito da história. Certo? Entendido isso? Eu percebi imediatamente isso. Agora eu quero mostrar para vocês. Quais números, quais são os números cujo expoente do fator primo 2, do fator 2, é par? Como que eu descubro quais são esses números? Quem sabe falar?
Não, Gustavo, não preocupa não. Vamos focar aqui. Pessoal, alguém sabe me responder quais são os números cujo expoente de fator 2 é par? 2, 16, 32 não, 64. Não, é todo número da... Não isso. Todo Ah, número vou da fazer forma. os expoentes. É todo Vai. número da forma 2 vezes 2 elevado a n vezes k. Certo? Onde k é um número ímpar qualquer. K é um número ímpar. E n é natural, certo? Concorda comigo? Pode fazer isso também. Mas veja se vocês entendem o que eu estou falando. Os números que têm fator par primeiro são os ímpares, concorda? O segundo são os números que são múltiplos de 4. Mas você concorda que não pode ser múltiplo de 8? Concorda que são os múltiplos de 4 que não são múltiplos de 8? Porque se for múltiplo de 8, o fator é 3. Mas pode ser múltiplo de 8 desde que eu inclua os múltiplos de 16. Certo? Mas eu tenho que excluir o múltiplo de 16, que não são múltiplos de 32. Vamos chamar o conjunto de todos os múltiplos de 4 de M4. Você concorda que os números que os armários que ficam abertos são os ímpares, mais os múltiplos de 4, menos os múltiplos de 8, mais os múltiplos de 16, isso aqui é a quantidade, menos os múltiplos de 32, mais os múltiplos de 64, e assim até chegar em 1024? Entenderam o que eu estou falando? É difícil chegar nessa conclusão, porque precisa saber. Então vamos lá, vamos resumir. Quais são os armários que ficarão abertos? Vamos lá, vamos entender. Os ímpares ficarão abertos, porque você concorda que todo ímpar tem fator 2 elevado a 0? Concorda? Concorda? Os múltiplos de 4 só vão ficar abertos se eles não forem múltiplos de 8. Concorda que se for múltiplo de 4 e não for múltiplo de 8, o fator é 2. Concorda? Agora, se for múltiplo de 16 e não for múltiplo de 32, o fator é 16. Eu tô abusando da linguagem, tá? Eu tô pondo um mais e um menos aí, mas isso aí é só pra dizer quem tá aberto e fechado. Tô dando um abuso de linguagem, não pode escrever assim, tá? O 64 tem fator par, né? Só que eu tenho que tirar o de 128. E eu tenho que somar os múltiplos de 256 menos os múltiplos de 512. Finalmente, os múltiplos de 1024. Tem que tirar os múltiplos de 2048, mas vai até 2021. 2021 é menos que 2048. Entenderam quais são os armários que ficaram abertos? Mas eu vou deixar isso aqui mais bonito. Vou deixar isso aqui mais bonito ainda. Você concorda que os números múltiplos de... os números ímpares são os múltiplos de 1 menos os múltiplos de 2? Concorda? Então olha só, os armários que ficam abertos são os múltiplos de 1 menos múltiplo de 2, mais múltiplo de 4 menos múltiplo de 8, mais múltiplo de 16 menos múltiplo de 32. Eu estou abusando dessa linguagem, mais múltiplo de 64 menos múltiplo de 128, mais múltiplo de 256 menos múltiplo de 512, mais múltiplo de 1024. Você concorda que para calcular o número dos múltiplos de 1 é só fazer 2021 dividido por 1?
Concorda? E para achar os múltiplos de 2, é 2021 dividido por 2, mas eu ignoro o resto. Mais 2021 dividido por 4, mas eu ignoro o resto. Menos 2021 dividido por 8, e eu ignoro o resto. E eu faço assim até acabar. Entenderam como que vocês conseguem resolver a questão C? Entenderam a ideia? Você faz a divisão por todos os números e soma e subtrai. Alguém conseguiu chegar nisso na prova ou chegou em alguma outra resposta? Vamos pôr isso aqui assim também. Alguém chegou em alguma outra resposta? Que jeito você fez, Thiago? Pode falar. Pode falar em áudio se quiser. Não, é que, tipo, de vez de fazer assim, pegando, diminuindo, somando, diminuindo, no caso, eu pensei assim, tipo, os números que vão, os jornais que vão ficar abertos vão ser sempre um número ímpar vezes 2 elevado a algum número par. Certo. Ou 4 elevado a k, não tem problema, é a mesma coisa. Mas aí, tipo, aí você vê, então, com 2 elevado a 0, você vê todos os ímpares entre 1 e 2021 dividido por 2 elevado a 0. Você fazendo... Só que aí, sem ter que diminuir, sem nada, isso aí é fazendo vendo os ímpares mesmo, mas no final da mesma coisa. Você fez exatamente a mesma coisa sem usar essa notação. Certo? Na verdade, você podia até simplificar o seguinte: é a somatória de n de 0 a 5 da função chão. Vou pôr entre parênteses aqui: 2021 sobre 2 elevado a 2n menos 2021 elevado a 2 elevado a 2n mais 1. Isso daqui indica a quantidade de armários abertos. Tá? Por que não valeu, Thiago? Porque a prova foi anulada, aí, tipo... Ah, entendi. Então, essa aqui é a resposta da questão, tá? Quase apaguei, em lugar de destacar. Essa aqui é a resposta da questão. A quantidade de armários abertos. Certo? Vamos fazer bonitinho? A letra C. Então, 2021 dividido por 1 é 2021. 2021 dividido por 2 é 1011 e uns quebrado. Não, 1010 e uns quebrado, então 1010. Esse aqui, na realidade, são os pares, né? Que eu tô pegando os ímpares e tirando os pares. Agora eu vou somar os divisores de 4. Quanto que é 2021 dividido por 4? É 505? Aí, aqui é 2021 dividido por 8. Quanto que é 2021 dividido por 8? 2021 dividido por 8 é... isso aqui que vai dar 252. Agora eu vou dividir por 16. 2021 dividido por 16 é só achar metade daquilo. 126. É só achar metade daquilo ali. Agora eu vou fazer 2021 dividido por 32. É só achar metade daquilo. 63. Agora 2021 dividido por 64 é metade de 63. Não é metade exatamente 63, que tem que olhar o número da vírgula. É 31. 2021 dividido por 128 vai dar... depois vocês falam se deu isso, tá? 15. 2021 dividido... isso aqui é uma parte monótona, não é importante eu fazer. Isso aqui dá 7. 2021 dividido por 512 dá quanto? Dá 3, né? Que é 3,9. E 2021 dividido por 1024 dá 1.
certo? Você concorda que eu tenho que somar esses números aqui e subtrair esses? Então a resposta vai ser 2021 mais 505 mais 126 mais 31 mais 7 mais 1, que é 2691, e ali 1010 mais 252 mais 63 mais 15 mais 3, 1343. Então a resposta vai dar 1348 armários abertos. É isso que deu? Tiago, isso que foi a tua resposta? Isso. Certinho. Questão muito boa, vocês não acham? Que essa questão é muito boa. Questão bem legal de fazer também. Vocês entenderam o que eu fiz aí? Eu já vi ela no banco da UBMAP, só que não tinha essa parte de multiplicar por 2. É que eu fiz no começo da aula. Você não estava no começo da aula, mas aí é fácil. Aí é só os quadrados perfeitos, entendeu? Aí pra você achar quantos Sim, armários, seria aí só é tirar a bem de raiz boa. quadrada. Seria, no caso, 44 armários, se fosse aquele problema lá do BMAP. Porque aí você tirava a raiz quadrada 2021, dá 44, alguma coisa. Então seria bem mais fácil. Entenderam essa questão? Muito legal, né? Isso aqui não lembra aquela fórmula de Polignac? Muito. Né, Sara? Sara Montanher tá aí, né? Estamos muito honrados com a sua presença. A Sara é uma das pessoas mais tanker que eu conheço. Ela tá aí ainda? Ah, ela está aí. Vitória Sinésio. Menina Vicky Maíra. Ela nem se identificou, deixa eu identificar ela. Eu sou teu fã, Vitória. Você é muito inteligente. Eu vejo teus resultados. Apesar de eu conversar pouco com você, eu conheço Vitória Maria Sinésio, não sei necessariamente a ordem. Não, Gustavo, não, você vai conseguir. Agora, olha essa outra questão, tá? A 2 eu consegui fazer, tá? A 3 eu não consegui terminar, certo? Otávio, você não conseguiu fazer a 3? Como é que nós ia conseguir fazer? Pessoal, a Olimpíada é esse. Eu não consegui fazer a 3. Eu consegui avançar na 3, mas eu não consegui fazer a 3, certo? Então vamos lá. A número 2 é muito boa. São dados 66 pontos no plano, com alguns deles podendo ser colineares. Sabe-se que existem, tá? Eu sei que é grande. Pazó, eu entendi o que você fez. Só que depois eu explico por que o que você fez te complica. Não, sim. É que eu e o Thiago, a gente viu a solução e, tipo, o cara usou Vocês viram a solução? trigonometria. Vocês viram aonde? É um professor da gente que ele fez. Que se resolve. Não, Questão mas então você há de aí, concordar que tem que dar pra resolver sem trigonometria. vai ter que dar de algum jeito. Mas deve ser mais complicado. Se você usar a trigonometria, é válido, tá? Mas com certeza dá pra fazer sem trigonometria. Eu pensei em usar os conjugados isogonais aí, só que eu não sei conjugado isogonal. Vamos fazer a 2 primeiro, depois nós discutimos. É ser mediana, se não me engano. Então, mas vamos fazer a 2 primeiro, depois nós discutimos a 3. São dados 66 pontos no plano, com algum deles podendo ser colineares. Sabe-se que existe exatamente 2021 retas, passando por pelo menos 2 desses pontos. Qual a maior quantidade de pontos que podemos ter na mesma reta? Lembre-se que você precisa explicar como construir um exemplo com essa quantidade de pontos colineares. Então é o seguinte, vamos lá. Essa questão é muito boa. É muito boa, não sei que jeito vocês fizeram. Vocês conseguiram fazer essa questão? Então, olha, eu tenho um total de pontos aqui. Eu tenho 66 pontos, não todos colineares. Imagine eles sobre uma circunferência, tá? E eu tenho 2021 retas. Você concorda que se não tiver nenhum deles colineares, eu não tenho
2 pontos colineares, 3 pontos colineares, certo? Eu só tenho 2 pontos colineares, porque 2 pontos sempre são colineares. Se eu não tiver 3 pontos colineares, você concorda que combinação 66,2 é o total de retas que passa por esses pontos? Concorda comigo? Concorda? O que é essa combinação 66,2? É 66 vezes 65 dividido por 2. Então 65 vezes 33. Que é 2.145. E podia ter escrito isso na prova, viu, Mayara? Porque às vezes, quando você escreve isso, você já ganha ponto. Porque não vejo outra maneira de sair sem ser assim. Agora, 2021 menos... Não, contrário. 2.145 menos 2021 é igual a 126. E adivinha o que eu imaginei aqui? Aonde que eu olhei para achar o 126? Vamos ver se vocês adivinham. Eu fui numa coisa olhar para achar o 126. Adivinha onde que eu fui procurar o 126? É 124, é verdade, 124. Aonde que eu fui olhar o 124? Chuta no. Vou digitar no Google para vocês verem. Triângulo de Pascal. No triângulo de Pascal. Eu peguei por acaso esse aqui. Triângulo de Pascal. Só olhar essa coluna aqui que tem um número triangular. E eu fui até achar o 120. Até o 124. Olha aqui. Na coluna 16 não tem 16, 120? 120 não está muito perto do 124? $120. Então vamos lá. Então veja. Antes de tudo, vamos lá. Vamos supor que, só para vocês entenderem, eu tenho uns pontos aqui. Vamos supor que eu queira alinhar 2 pontos que não estão alinhados. Eu pego esse ponto, tá aqui, esse ponto vem para cá, esse ponto tá aqui, esse ponto vem para cá. Certo? Quantas retas eu vou ter a menos se eu alinhar esses 2 pontos? Quantas retas vão desaparecer? Você concorda que as retas que vão desaparecer essa reta aqui vai desaparecer, essa reta aqui vai desaparecer, tá? Se eu alinhar eles, essa reta aqui vai desaparecer, essa reta aqui, essa reta aqui vai desaparecer, e a reta que liga os dois vai desaparecer também. E vamos supor que essa reta também desapareça. Você concorda que se eu juntar esses 2 pontos na reta, eu vou ter vamos supor que eu vou diminuir essa reta. 2, 2. Não, 4, 2. 4, 2. Só que eu tenho que somar 1 porque a reta ainda continua existindo. Entenderam o que eu fiz aqui? Se eu pegar 2 pontos e eu colocar numa reta, eu vou ter uma alteração de 4, 2 mais 1. Conseguiram entender o que eu estou falando aqui? Então, se eu colocar um certo número n de pontos, se eu colocar um certo número n de pontos numa reta, eu vou ter n mais 2, 2 mais 1 retas a menos. Se eu deslocar um certo número n de pontos para dentro da reta, eu vou ter n2 mais 2 mais 2 mais 1. Certo? Entenderam o que eu fiz aqui? Mas essa não tem C. Eu confundi, eu só não entendi essa daí. Tá. Eu confundi. O que acontece... Tá, vamos lá. Deixa eu tentar ser mais didático aqui. Eu tenho um punhado de ponto aqui.
Eu tenho um punhado de ponto. Certo? Você concorda que vamos supor que eles estão sobre uma circunferência. Não tem 3 pontos alinhados. Você concorda que cada ponto liga em todos os outros? Concorda? Que cada ponto liga em todos os outros? Então concorda que o número de retas de um ponto parte para todos os pontos. Agora, eu quero colocar o máximo de pontos alinhados. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto e botar nessa reta aqui. O que vai acontecer com esse ponto aí? Vai sumir 2 retas. Concorda que vão sumir 2 retas? Vai sumir. Por quê? Porque vai sumir essa reta aqui e vai sumir essa reta aqui. Já que ele vai estar ali naquela reta ali, vai sumir. Certo? Numera os pontos que eu acho que é mais fácil dele entender, o professor. Não, acho que não precisa, quer ver? Porque se numerar vai ficar confuso. Agora eu vou pôr esse aqui também, ó. Aqui. Mas pode também, pode numerar. Você concorda que vai sumir essa reta aqui e essa reta aqui, ô Gustavo? Concorda? Eu não tô entendendo como você sumir a reta, não tô entendendo. Tá, vamos começar desde o começo. Deixa eu abrir o GeoGebra pra você entender. Vamos lá. Eu acho que eu vou fazer um negócio aqui. É o Gustavo. O Gustavo é muito bom. Por isso que eu tô... Ó, olha aqui. Essa questão é linda, a solução que eu achei. Algum de vocês conseguiu chegar nessa solução? Numa solução? Na real, não. Quando eu tava pensando nela, acabou a prova. Então vamos lá. Vamos enfiar ponto aqui nessa reta. Eu vou enfiar ponto em cima da circunferência, certo? Você concorda que por qualquer 2 pontos, exceto o A, tá, Gustavo? O A não tá aqui. Deixa eu apagar o A, porque senão vai confundir. Não quero exibir o ponto, que merda. Você concorda que por 2 pontos dessa circunferência sempre passa uma reta? Concorda? Sim. Você concorda que o total de retas que eu vou ter aqui, eu posso escolher 2 pontos quaisquer e passar uma reta. Então o total de retas que eu consigo desenhar aqui é combinação 7 e 2, né? Porque tem 7 pontos. Concorda? Estou falando de 7, mas são 66 exercícios. Combinação 7 e 2. Como que eu calculo combinação 7 e 2? 7 vezes 6 dividido por 2, certo? 7 vezes 6 dividido por 2 é 21. Tem Por 21. que 7 vezes 6? É o jeito de calcular a combinação, né? Ah, É então o tá. número menos antecessor dividido por 2. Aí, eu vou passar todas as retas aqui, tá? Vou passar todas, são 21, mas é pouca, dá pra passar todas. Mas a pergunta tua é boa, porque ajuda os outros que podem ter a mesma dúvida. Tá, vamos lá. Então, ó, eu tenho essa reta, 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 eu tenho essa reta. Quantas retas eu parti do 7? 6, né? Sim. Daqui eu vou partir 5, porque já tem uma. Eu já falei muito sobre combinação, hein, Gustavo? Você estava nas minhas aulas. Então eu vou revisar isso daqui a 2 semanas no curso 89. Daqui a 2 semanas, daqui a 2 aulas. Daqui a 2 semanas no questionário. Então é importante saber combinação. Você concorda que eu desenhei as 21 retas aqui? Desenhou. Não, tá faltando. Não, sim, agora você tá terminando, desenhou. Se eu pegar e arrastar esses pontos sobre a circunferência, vai continuar tendo 21 retas. Por quê? Porque eu não vou ter 3 pontos alinhados. Mas o que acontece se eu pegar esse ponto e tirar da circunferência e alinhar? Você concorda que algumas retas vão sumir? Tá?
É fácil ver. Hã? Vamos pegar o B e vamos tirar ele dali. Eu vou pegar um outro B e vou pôr o B alinhado com esse ponto aqui, Gustavo. Certo? Se o B virar o I, você concorda que algumas retas vão sumir? Essa reta aqui vai sumir. Tá vendo? Se eu botar o B no lugar do I. Essa reta aqui vai sumir. Certo? Porque eu não tenho mais, o B não tá mais ali. Certo. Essa reta aqui vai sumir. Peraí que eu não sei. Essa reta aqui vai sumir. Ah, tá. Agora entendi. Agora, as outras retas continuam, né? Só muda de lugar. Então, voltando lá pro raciocínio, que eu não vou conseguir fazer. Olha aqui. Essa reta aqui também sumiu. Você concorda que aqui contando esse pontilhado preto, estão todos ligando com todos? Concorda que é todos ligando com todos? Sim. Concordo que o número de retas aqui é esse número de pontos que eu vou dizer que é N, porque aqui não é 2N, mais esse e esse que vão continuar onde estão N mais 2, combinados 2 a 2. Só que essa reta aqui do meio continua, mais 1. Então se eu pegar um certo número de pontos N e colocar em cima de uma reta, eu vou ter uma redução de N mais 2, combinação N2, mais 1. Certo? Essa é a redução de pontos. Tá? No caso aqui, eu tenho uma combinação 4, 2, que é 6. Tem 6 retas. As 5 vermelhas e a preta. Menos 1. Por que menos 1? Porque a preta vai continuar. Então tem 5 retas vermelhas. Certo? Entenderam essa ideia? Então vamos voltar lá para o triângulo de Pascal. Então presta atenção aqui. O 16 aqui não é 120? Não é 120? O 16 aqui não é 120? O que vai acontecer? O que vai acontecer se eu pegar e eu alinhar entre esse ponto e esse ponto 14 pontos? Eu vou pegar e vou colocar 14 pontos aqui. Vão diminuir quantas retas? 120. Concorda? Que se eu colocar 14 pontos ali, vai diminuir 120? Então, se eu colocar 16 pontos alinhados, eu vou ter 66,2 menos 14,2 mais 1. 14,2 não, 16,2 mais 1. Então, aqui eu vou ter 2.145 menos 120 mais 1. Mas, Otávio, não deu 2021? Deu, 2.145 menos 120 mais 1 dá 2026. Quantas retas eu tenho que desaparecer agora? 5. Como é que eu desapareço 5 retas? Acabei de fazer aqui, ó. É só pegar 2 pontos e arrastar para cá. Por quê? Porque eu tenho 66,2 menos 16,2 mais 1 menos 4,2 mais 1. E aí, quanto que é isso? 2.145 menos 120 mais 1 menos 6 mais 1, que dá 2021. Entenderam como é que eu faço? Entendeu, Pazó? Você tinha pensado nisso na hora? Então, como que eu faço para desenhar 2021 uma reta? Vamos lá, resposta. Como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar
e distribuir em torno de um círculo. Não, eu tenho que distribuir 66 pontos em torno de um círculo. Mas eu tenho que ter 16 pontos alinhados aqui. E eu tenho que ter 4 alinhados aqui. 16 mais 4 é 20, né? São 66. Então os outros 46 eu ponho em qualquer lugar em torno de uma circunferência. Então 46 restantes numa circunferência com os extremos das duas retas destacadas. Entenderam a ideia aqui? Eu acho que eu expliquei muito mal, mas é muito difícil essa questão. Eu não sei explicar um negócio desse, tá? Então não sei se vocês entenderam a ideia. Alguém fez isso? Pessoal, mas presta atenção na explicação, já é difícil. Vocês estão falando de outra coisa aí no chat. Eu sei que é importante vocês estão falando, eu quero falar disso também. Vocês vão fazer a EGMO, tá? Mas olha aí, o que vocês acharam dessa questão? Fala aí pra mim. Vocês entenderam a explicação que eu fiz? Alguém fez isso na prova? Alguém fez outra solução? O que você fez na prova, Thiago? Eu não cheguei a fazer isso não, eu calculei a quantidade de retas. Só que eu tava tentando calcular, mas eu não tava chegando. Eu não tivesse nada disso. Então, Só que eu tava, tipo, tentando provar, só que como cortou, não consegui pensar mais. Eu não sei se eu conseguiria fazer ou não, realmente não sei. Vocês não chegaram em 16 pontos? Não, eu não cheguei a terminar essa questão, tipo, eu consegui provar que Ô, professor, pelo menos 4 e tal, mas não consegui avançar mais que isso. Pode falar, João. eu cheguei em 16, estava no meu rascunho. Aí tem um rascunho de um amigo meu que estava bem parecido com o meu. Na verdade, é a solução dele. Se quiser, eu posso mandar no grupo. A minha solução aqui, eu não consigo Ele chegou em 16. Eu não consigo redigir isso. Mas vocês entenderam o argumento? Do que Só. acontece? Só que esses outros 4, ele não conseguiu fazer. Esses 4 é pra dar exatamente 2021. Ele bugou no final. É, pra dar 2021. Exatamente. Então, mas aí dá pra gente provar Esqueceu o seguinte. de colocar. Dá pra provar o seguinte. Se eu tenho 66 pontos alinhados, 2 a 2, mas eu tenho um conjunto de 16 pontos alinhados e um conjunto de 4 pontos alinhados, eu posso fazer isso aqui somando mais um com cada um daqui. É o número de retas que eu consigo passar, tá? Eu tenho N retas, tá? Só para generalizar aqui. Eu tenho N pontos. Mas nesses N pontos, eu tenho aqui um total de M pontos alinhados e aqui eu tenho um total de K pontos alinhados. O número de pontos que eu tenho, de retas que passam por esses pontos, é N sobre 2 menos M sobre 2 mais 1 menos K sobre 2 mais 1. Certo? Entenderam como é que eu faço isso? O que o Pedro Gomes fez, Mayara? Me explica, não estou entendendo. Ele fez um vídeo de dicas para fazer provas como BM. Mas ele, dessa questão ele não falou. Não, ele só fez dicas. Tá, só que essa questão é difícil demais de explicar. Mas vocês conseguiram entender? Eu acho que a minha explicação ficou uma bosta. Mas vocês entenderam a ideia que eu fiz aqui? Deu mesmo? É difícil pra caramba isso. Nenhum de vocês chegou nessa conclusão, E aqui só tem Thiago, 52 medalhas, Thiago, só de ouro. 39 de bronze, 78 de prata, 1523 menção rosa. Certo? Ok? Pessoal, vamos fazer a 3. E a 3 me dá tristeza, tá? Eu não consegui terminar a 3. Alguém aí
terminou. É o Thiago também. O Thiago tem mais olho do que menção. Thiago Labanca. É mal de Thiago, né? O problema é ser Thiago. A 3 te deixou triste? Se alguém chegou na solução da 3, precisa me avisar. Então vamos lá. Vou desenhar isso aqui. Seja ABC um triângulo escaleno e ômega sua circunferência inscrita. Os lados BC, CA e AB são tangentes a ômega nos pontos x, y, z, respectivamente. Seja M o ponto médio de BC e D o ponto de interseção da bissetriz interna do ângulo BAC com o lado BC. Eu quero provar que isso é igual a isso. C e somente C, YZ passa pelo ponto médio de ACD. Presta atenção, tá? Aqui não está escrito C e somente C. Quando está escrito C e somente C, um grande erro que os alunos têm é não fazer a ida e a volta. Você tem que provar que se BAX é igual a MAC, então YZ passa pelo ponto médio. Vamos chamar o ponto médio de E igual a Pazó, ponto médio AD que é igual a E. Aí eu tenho que YE é igual a ZE. Isso é uma prova. A gente começa a prova fazendo parênteses assim. E tem a volta. Eu tenho que provar, supondo que YE é igual a ZE, eu tenho que provar que BAX é igual a MAC. Geralmente perde mais da metade dos pontos quando você faz só a ida ou só a volta. Presta atenção nisso, viu, pessoal? Muita gente só faz a ida ou só a volta. Entende que fica errado? Você fazer só a ida e só a volta? Então eu tenho que supor que isso aqui é a hipótese. Pera aí. Isso daqui é a hipótese para concluir a minha tese. E eu tenho que supor que isso aqui é a tese, isso aqui é a hipótese, para concluir que isso aqui é a tese. Entenderam que você tem que fazer duas demonstrações? Entenderam isso, pessoal? Pessoal, mas vocês distraem com outros conversa. Presta atenção em mim aqui, depois eu posso conversar. Eu estou explicando uma coisa muito importante. Aí vocês chegam na prova, aí eu acertei. Você faz só a ida, a questão vale 10 pontos, você tira 3. Porque você fez certo, mas você só fez a ida, ou só fez a volta. Você tem que provar a ida e a volta. Isso aqui é a ida, isso aqui é a volta. Tá? Tem que fazer duas demonstrações. Certo? Eu fiz no GeoGebra, eu vou fazer os desenhos ali no GeoGebra. Espera aí que eu vou abrir no GeoGebra, tá? Espera aí, só ver se tá gravando certinho. Tá. Eu vou abrir. Vocês estão muito agitados, suas crianças. Como é exportar imagem isso? Ou importar? Como é que eu faço mesmo? Para abrir aqui? Como é que eu abro no meu computador? Alguém sabe? Acho que é exportar a imagem, mas não tenho certeza. Não, exportar é para mandar para fora. Eu acho que é em abrir. Só que aí, como é que eu abro mesmo? Ah, tá aqui. Achei. Eu tenho que ir lá na minha área de trabalho e eu só ver o último. Salvei na área de trabalho para ir mais rápido. Abriu! Haha, moleque! Só fazer salvar o chat por enquanto. Chat chato. Aí da hora que... Bom, então vamos lá. Olha só. Não, cadê? Aqui. Eu fiz no GeoGebra calculador, eu tinha feito no Classic, mas... Bom, vamos lá. Olha aqui, pessoal. Tá tudo bonitinho. Vamos entender essa figura. Tá? Vamos entender essa figura. Primeiro que o triângulo tem que ser escaleno. O que significa o triângulo ser escaleno? Nenhum lado pode ser igual. Se o triângulo for isósceles, tá fácil. Entenderam o que eu tô falando?
Segundo, que eu tenho que fazer o incentro, o círculo inscrito. Então, o incentro está marcado como I. E aqui, Pazol, eu pus N, tá? É teu E. Aí, o que eu fiz aqui? O N, o D, tá? Olha o que está escrito ali, ó, o D. D, o ponto de interseção da bissetriz interna do ângulo BAC com o lado BC. Então, o D passa pelo incentro. Concorda que o D passa pelo incentro? Concorda, pessoal? Que o D passa pelo incentro? E vai cortar o BC no ponto D ali. Olha, o AD passa pelo incentro. E o D está no lado. E o ponto N é o ponto que eu quero investigar, certo? Aí eu tenho aqui a circunferência. E o ponto de tangência da circunferência nos lados é XYZ. XYZ são os pontos de tangência. Lá tá falando certinho. Você tem que marcar certinho o desenho. O ponto de tangência do BC é o X, do AC é o Y e do AB é o Z. Tá? Aí ele tá querendo provar que a reta BAX, BAX, que é esse que eu marquei aqui, certo? É igual a MAC. Certo? Entenderam o desenho? O M é o ponto médio do lado oposto. M é a mediana do lado oposto. Certo? Então eu quero provar o quê? Eu quero provar que esse AN é igual ao ND. Aí, olha o problema. Eu comecei a arrastar para provar que é igual. Ó. Eu só consegui provar quando eles forem isósceles. Olha lá. Quando é isósceles, eu consigo provar que é o mesmo. Certo? Entenderam o problema? Entenderam o problema? Pazó, você tá aí? Então vamos lá. Eu quero mostrar o que a Pazó chegou na conclusão. Algumas eu tinha chegado. Primeira coisa, vamos lá. Olha esse triângulo. A Pazó fez uma coisa muito interessante, que é o seguinte, olha. Olha esse desenho aqui. Meu Deus. Ctrl Z, dá. Ó, olha ali. Esse é o ponto A. Do ponto A não sai 4 tripinhas? Do ponto A? Vamos fazer a ida, tá? Vamos fazer a ida. Vamos supor que esses ângulos são iguais. Se esses ângulos são iguais, e esse ângulo é igual a esse ângulo, isso eu sei que é verdade, por hipótese. Vou chamar aqui de alfa e beta. Concorda? Aqui eu vou chamar de gama e delta. Você concorda que alfa mais gama é igual a delta mais beta? Porque é bissetriz. O AD é bissetriz, não é? O AD não é bissetriz? Então o que a Pazó concluiu? Que eu posso cortar. Eu posso cortar. Então gama é igual a beta. Certo? Então a Pazó concluiu que esse ângulo aqui, eu vou ter que dar um zoom aqui. A Pazó concluiu que é claro que aqui essa figura não corresponde. Eu concluo que esse ângulo é igual a esse. Tá? Foi só na tua cabeça, João. Foi só na tua cabeça. Não teve barulho nenhum. Tá, eu vou... aqui é muito difícil fazer no GeoGebra esse desenho. Não tem muito como fazer. Eu tenho que fazer os dois ficar igual. Vocês conseguiram fazer os dois ficar igual? Aqui. Tá parecendo igual. Tá? Aí, olha o que a Pazó, essa menina aqui, eu sou verdadeiramente fã. Ela provou que se aqueles dois ângulos são iguais, esses dois também são. Concorda que esses dois também são? Concorda? E olha o que a Pazó mostrou. Daqui até aqui, o AZ é igual ao AY. Concorda?
Concorda que o AZ é igual a Y? Vocês também concordam que o AN é lado comum? E como esse ângulo é igual a esse ângulo, eu tenho dois triângulos semelhantes. Você concorda que esses congruentes? Concorda que esses dois triângulos são congruentes? Esse babaca é congruente a esse babaca? Se esse babaca é congruente a esse babaca, esse lado é igual a esse lado. E esse ângulo é igual a esse ângulo, portanto, esse ângulo tem que ser reto. Porque eles estão numa linha reta. Concorda que a gente conclui que esse ângulo é reto? Então, provei que esse ângulo é reto. Agora eu vou dar um monte de Ctrl Z aqui para a figura não ficar rabiscada. Eu não vou escrever resposta não, tá? Eu vou acabar a aula até um pouco mais cedo, porque... Ai, meu Deus, não era de muito Ctrl Z, se Ctrl R volta. Ah, não. Não volta no Ctrl R. Que sacanagem. Tá. Então vamos lá. Agora dá uma olhada só. Provado isso, que aquele ângulo é reto, esse ângulo é igual a esse ângulo. Agora olha esse triângulo aqui. Esse lado aqui é comum, certo? Eu estou falando agora destes triângulos pequenininhos aqui, ó. Estão entendendo de qual triângulo que eu estou falando? Você concorda que esse ângulo é igual a esse ângulo? Eu tenho um lado comum e um outro ângulo comum? Então concorda pelo caso ALA, esses dois triângulos são congruentes? Ok. Usando, agora olha esse triângulo aqui. Se eu conseguir provar que essa figura é um losango, eu demonstrei a ida. Entenderam? Se eu conseguir provar que essa figura é um losango, eu demonstro a ida. Mas olha metade dessa figura aqui. Só metade dessa figura aqui. Essa aqui que eu estou desenhando. Você concorda que se essa metade aqui, qualquer uma das metades, for um triângulo isósceles, tá provado? E acabou? A gente prova que se for um triângulo isósceles, acabou? Então, só para mostrar, vamos desenhar um esboço dessa figura? Então, seguinte, eu tenho essa figura aqui, ó. Eu quero provar que ela é isósceles. Você concorda que eu já sei que aqui é a altura? Você concorda que a altura mediana e bissetriz só coincide no triângulo isósceles? Se eu achar um par, altura mediana e bissetriz, um único par que coincide, o triângulo é isósceles. Então, se isso daqui for a altura, tá? E bissetriz ao mesmo tempo, esse triângulo é isósceles. E acabou o meu problema. Porque se o triângulo for isósceles, aqui também é mediana, então esse lado é igual a esse. Então, se eu conseguir provar que esse ângulo é igual a esse ângulo, a ida está pronta. Isso que eu não consegui fazer. Provar que esse ângulo é igual a esse ângulo. Alguém tem alguma ideia de como que eu faço isso? Provar que esses dois ângulos são iguais? Então, eu também não faço ideia. Se eu provar que esses dois ângulos são iguais, acabou. A ida. Aí tem que fazer a volta também. De novo, bota aqui. Se eu provar que esse ângulo é igual a esse ângulo, a ida está pronta. Porque eu provo que é um losango, acabou. Certo? Se eu provar que esses dois ângulos são iguais, acabou. Alguém tem alguma ideia?
Surgiu uma ideia na minha cabeça, não sei se ela é útil. Não sei se é útil a minha ideia. Não, eu pensei nisso, ó. Vê se vocês conhecem essa propriedade aqui. Isso aqui é qualquer ângulo. Esse. Chama esse ângulo de alfa. Esse arco aqui, eu vou chamar de... Vamos chamar aqui de x, tá? X. E aqui de alfa e beta. Vocês sabiam que o x é a média aritmética de alfa mais beta? Sabia disso? Será que não dá para usar isso aqui para provar? Porque olha aqui, ó. Eu tenho um encontro de duas cordas. E se eu provar que esse mais esse é igual à soma daqueles outros dois arcos, acabou. Se eu provar que esse mais esse é 180, tá resolvido o problema. Tá vendo esses dois aí que eu fiz? Se eu provar que esses dois dão 180, problema resolvido. Chega a 180 não. Porque XD não tá, né, no negócio. Não, é que aqui o desenho tá ruim. Mas é 180, senão os ângulos não tem como ser iguais. Ah, não é não. Pera. Porque, tipo, aquele ângulo aí, ele pega o... Não, tô falando besteira. Tem nada a ver, é verdade. Nada a ver com o que eu tô falando. Porque não é o mesmo, as mesmas Eu passei metade da prova tentando fazer isso. E não entendi por que estava acontecendo. Eu fui ver e não estava na circunferência. Não, é o seguinte. Eu quero provar que é um triângulo. Aqui não é uma reta. Aqui não é o encontro de duas retas. Aí sabe uma coisa que você pode fazer na prova? Pensar tudo que você não pensou, não usou. O que eu não usei aí? Será que eu usei o fato dele ser em centro? Entendeu? Será que eu usei o fato de x e z pertencer ao raio da circunferência? Então, por exemplo, talvez usar aqui isso aqui é igual, pode resolver, ó. Isso é igual a isso, certo? Então esse ângulo é igual a esse ângulo. Porque isso eu não usei ainda, concorda? Concorda que talvez eu tenha que usar isso? Porque é um raio, né? Se é um raio, é um triângulo isósceles. Será que isso não resolve meu problema? Entenderam as ideias? Essa ideia não foi usada. Outra coisa que a gente não usou em lugar nenhum é que aqui é mediana. A gente não usou que aqui é mediana. Então esse daqui e esse daqui são iguais. Isso a gente não usou também. Talvez a gente use algum teorema com isso aí. Então não tem como resolver um problema se não usar esses dados. Porque o M pode ser em qualquer lugar? Não pode. Entende o que eu estou falando? Eu não sei fazer, tá? Eu só tô dando um cheirinho para vocês pensarem no que eu já investiguei. E eu quero ver se a gente consegue resolver isso até amanhã, porque aí amanhã eu marco uma aula pra gente resolver. Se alguém tiver alguma ideia, eu quero que me passe, tá? Porque a gente pode debater melhor essa questão. E amanhã eu vejo se eu faço questões da prova do ano passado, tá? Alguém tem mais algum comentário, observação aqui? Prof, aquela parte ali de cima do losango é igual, não é? Aqueles dois lados. Por causa que tem dois triângulos congruentes, não é? Não, veja. Esse lado é igual a esse. Isso. Esse lado é igual a esse. Isso é fácil provar. Agora o que eu consigo provar é que eles são todos iguais. Os dois de cima são iguais aos dois de baixo. A gente podia tentar, tipo, de repente traçar algum triângulo isósceles pra ver se dava, mas eu não tô com ideia, não. Então, eu também não tô com ideia, não. Bom, dá pra mostrar também que, como esse ângulo é igual a esse ângulo aqui, eu posso tentar mostrar que esse ângulo é igual a esse. Isso também resolve. Eu ia provar que aqueles ângulos pequenininhos ali são iguais, que aí seria isósceles realmente, mas... Então, é muito difícil de fazer a coisa. Eu quero resolver sem usar a lei dos senos, tá? Ó, só pra mostrar uma coisa, cadê? Se eu mostrar, tá? Que este daqui é igual a esse daqui, também dá.
lema da Seviana qualquer, você fala relação de Stewart. Não, eu pensei até em usar o como é que chama? O teorema de Menelau, né? Eu não sei se pode ser útil, mas talvez, sei lá. Ou de Seva, não sei, teorema de Seva. Então, eu não sei também, eu sei o que é simediana, tá? Simediana é a mediana que passa nos conjugados isogonais da mediana, certo? E para fazer um conjugado isogonal, você vai refletir os pontos na bissetriz interna, certo? Então você pega todos os pontos e reflete na bissetriz interna, você consegue achar os conjugados isogonais. Acontece que eu não sei nada disso. Eu tenho só uma ligeira ideia, tá? O que é um conjugado isogonal? Eu acho que está até aberto aqui. Não. Eu fui olhar o que é um conjugado isogonal. Vamos ver. Conjugados isogonais. Aí, vamos ver. Tem da OBM, Davi Lopes. O melhor que tem é o Davi Lopes. Ele escreveu um texto. Davi Lopes. Vamos por OBM. Será que não foi o Davi Lopes? Acho que foi sim. Peraí, eu acho que tá no meu histórico aqui. Só um minuto. Tá no histórico do Google Chrome. Já vou abrir. Não vou achar. Não vou achar. Conjugados isogonais. Simediana, Davi Lopes. Depois CNJ, você viu? Teorema de Mickey. Mickey Mouse, não é esse não. Bom, vamos achar um qualquer aqui. A gente vai terminar mais cedo hoje, viu, pessoal? Até 9h30 no máximo. Aqui. Olha aqui que aqui tá fácil. Ó. Seja ABC um triângulo e AX uma seviana. Dizemos que a Y é isogonal a AX quando a semirreta AY for simétrica a AX em relação à bissetriz. Tava certo, certo? Olha aí, Paz, ó. Como conjugado isogonal pode resolver. Estão entendendo? Então, aquelas retas são conjugados isogonais. Já tinha visto isso. Tá? Essa reta aqui, a reta AX, em relação à reta AM, é a conjugada isogonal dela. Só que eu não sei nada sobre conjugados isogonais. Tá? Então, mas é que eu não sei esses teoremas. O professor, eu só sei que, tipo, que se for... só se for um triângulo retângulo que o conjugado isogonal da mediana é a altura. Aí foi a única coisa que eu anotei na prova. Então, mas eu não sei isso, tá? Então, como eu não sei essa matéria, eu não sei, tá? Eu sou um ignorante. Mas eu acho que 99% dos professores de matemática não sabe. Eu nunca fiz um professor, eu tenho material disso. Se quiser, eu posso te mandar. Pode me mandar. Todo o material é bem-vindo. Mas como eu não sei sobre simedianos e conjugados isogonais, eu não tenho ideia de como é que faz, tá? Põe no grupo, tá? Não, mas vocês assistiram a aula do Bruno Holanda do TAOBM? Não sei se está no YouTube, mas vale a pena assistir, porque a aula do Bruno Holanda no TAOBM é uma aula muito boa, tá? É uma aula muito boa. Bom, pessoal, então quero agradecer a presença de todos e convidá-los para que assistam. Não, antes de terminar a aula, eu preciso zoar com uma pessoa. Sabe? Eu nem vou contar qual pessoa que eu vou zoar. Qual pessoa que acabou de entrar? O Thiago chegou pontualmente para despedir da aula, para falar adeus muchachos. Entendeu?
Tiago Melão. Tiago, acabou de acabar a aula, Tiago. Acabou de acabar. Nossa, tá brincando. Mas a aula é até 10h20. Então, só que eu já resolvi a questão 1 e 2 e não tem mais o que falar da questão 3. Eu não sei mais. Ah, Eu falei tudo que a gente já concluiu daquela questão 3. Depois você Tudo? tenta. Tudo que a gente concluiu eu já falei. então beleza. Mais nada que a gente falar. Tá? Questão 3, deixa eu Otávio sem palavras. Os caras conseguiram estragar mais meu nome. Conseguiram. Ai, pessoal. Puta merda. Então a gente tá encerrando a aula, tá? Então, muito obrigado a todos Tchau. e adiós, muchachos.